Meus irmãos telespectadores em Cristo Jesus, neste episódio vamos refletir alguma coisa sobre a Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Meus irmãos, nós podemos saber estas 4 características quando rezamos ou confessamos o credo. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. A Igreja é una, é uma. Porque a Igreja vem da Santíssima Trindade, que é 3 pessoas, mas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O fundador da Igreja é Cristo, o Deus Filho encarnado. A Igreja é uma, porque Cristo, o Deus Filho, queria reunir todos os povos como seus discípulos, como sua família dentro da Igreja. A Igreja, a verdadeira Igreja é única, por isso a Igreja é uma. Não há outra Igreja de Cristo. Ou Cristo não fundou muitas igrejas. A única igreja foi fundada pelo Cristo é a Igreja Católica. A igreja é única. A igreja é uma. O sagrado mistério da unidade da igreja. A igreja é uma, graças à sua fonte. O supremo modelo e o princípio deste mistério é a unidade na Trindade Santíssima. A igreja é uma, graças ao seu fundador, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. A Igreja é uma graças à sua alma, o Espírito Santo, que habita nos crentes e que enche e gere toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e une-os todos tão intimamente em Cristo, que é o princípio da unidade da Igreja. Pertence, pois, à própria essência da Igreja, que ela seja una. Meus irmãos em Cristo, quando falamos sobre a unidade da Igreja, que é só uma, nós podemos ver e experimentar de que eu sou católico. Eu posso fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estou a manifestar a minha fé à pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai Eterno, Filho Salvador e o Espírito Santo Santificador. Este sinal, mesmo estou a rezar em teto, ou vou rezar em português ou em inglês, mas o sinal é o mesmo. Em todo o mundo, a Igreja é católica porque tem o mesmo sinal da salvação, tem a mesma fé, tem a mesma doutrina e muitas coisas. Mas, essencialmente, a união da Igreja mostra, pelo princípio, que a Igreja não foi fundada por qualquer pessoa deste mundo, mas por Cristo, o Deus Filho encarnado. Mas a Igreja pode continuar a viver, a enfrentar qualquer situação neste mundo, desde o tempo de Jesus Cristo, tempo dos apóstolos, até hoje em dia. Porque o Espírito Santo guia a Igreja, porque o Cristo, o fundador, o cabeça da Igreja, está na Igreja. Porque o Deus Pai, o Criador da Igreja, está acompanhando, está abençoando e está guiando a sua Igreja. Meus irmãos, outra característica da Igreja, além de una, é santa. Talvez nós podemos perguntar, é verdade que a Igreja é santa? A resposta é. Por quê? A Igreja é santa porque a Igreja não é alguém deste mundo que fundou a Igreja, mas a Igreja, o único fundador é Jesus Cristo, o Deus Filho. Então, se
o fundador da igreja é santo, se o cabeça da igreja é santo, é porque todo o corpo é também santo. Se Cristo, o fundador da igreja, é Filho de Deus, o Santo, então Ele está a fundar a sua igreja para convidar, para chamar toda a gente a ser santo na sua pessoa. Em Jesus Cristo, nós podemos conhecer na Igreja Católica muitos santos. Conhecemos Santo Inácio de Loyola, Santa Maria Madalena, Santa Madalena de Canossa, São José, Nossa Senhora do Rosário de Fátima e muitos santos rodeados da Igreja. Esses santos, eles só participam na santidade de Cristo, que é o único santo, o Supremo Santo, o Deus Filho. Então a igreja é fundada por Cristo para reunir todas as pessoas, ser como a sua família e também ser chamado à sua santidade. A igreja é santa, mas não é só por palavra, mas por prática. Quer dizer, aquele que tem na alma esta semente de santidade, queria mostrar a sua atitude da santidade e podemos dizer também que a alma da santidade é caridade. Então Cristo, podemos ver aqui a cruz de Cristo. Esta cruz é o sinal de sacrifício, doação total a Deus para a salvação de toda a humanidade, mas derrama esta caridade no coração de Cristo. Então, todos os fiéis que queriam unir a Cristo, o coração de Cristo, queria ser santo, não há outro caminho de ser santo senão sacrifício e caridade. Porque Cristo morreu na cruz, é o único sacrifício, única caridade mais alta de todas as caridades, de todos os sacrifícios. E a morte de Cristo na cruz manifesta uma fidelidade total, obediência total à vontade do Deus Pai Eterno e também o amor total ao Pai e à humanidade. Por isso, na Igreja, todos nós somos chamados a participar da santidade de Cristo e a lutar com outros irmãos neste mundo, fazer a nossa caridade, fazer a nossa prática dos ensinamentos da Igreja e de Cristo, para ser santo neste mundo e ser santo juntamente com Jesus Cristo no reino dos céus. Meus irmãos, Cristo é santo. A sua igreja é santa. Então todos nós, os pecadores reunidos na igreja, não podemos converter a igreja da sua santidade à pecadora, mas pelo contrário, somos todos pecadores, mas queremos reunir à volta de Cristo para ser chamados, para ser empurrados a ser santo, porque Cristo é santo. A sua igreja é santa e todos nós queremos participar na sua santidade para ser também seus membros santos. A igreja é também católica e apostólica. O que quer dizer católica e apostólica? Meus irmãos, a palavra católica significa universal no sentido de segundo a sua totalidade ou segundo a integridade. A igreja é católica num duplo sentido. A igreja é católica porque Cristo está presente na sua igreja.
Cristo prometeu: eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Neste sentido, a Igreja é católica porque nem um minuto Cristo está ausente na sua Igreja. Onde está Cristo, aí está a sua Igreja. Ou, onde está a sua Igreja, aí está Cristo. Onde reúnem 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí estou presente. Meus irmãos, a Igreja é católica. Não é só porque Cristo está presente na sua Igreja, mas além disso, a Igreja é também católica porque Cristo enviou em missão a universalidade do gênero humano. Antes de subir ao céu, Cristo enviou os seus 12 apóstolos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como sabemos de que Cristo, como Filho de Deus, ou Deus Filho, Ele vem ou encarnou como um ser humano para atrair todas as pessoas ao seu encontro. E Cristo não queria deixar ninguém sem a sua presença. Cristo está presente em todas as pessoas crentes. Onde estão 2 ou 3 pessoas crentes rezando, falando, evangelizando, aí está Cristo. Então, Cristo está presente na sua Igreja. A Igreja não pode viver, não pode crescer sem a presença de Cristo nela. Também, Cristo não pode estar em qualquer lado deste mundo sem a sua Igreja. Em seguida, a Igreja também é apostólica. Por quê? Porque Cristo fundou a sua Igreja com o fundamento dos apóstolos. Nós ainda lembramos bem de que Cristo escolheu Pedro como chefe da Igreja e deu as chaves do céu e da terra ao Pedro. Simão, em cima desta pedra vou construir a minha igreja. O inferno não tem poder de te destruir. A Igreja é apostólica, porque Cristo fundou a Igreja nos seus discípulos como pedra principal da Igreja. Além disto, a Igreja, desde o tempo da Igreja, tempo dos apóstolos até a atual data, nós podemos dizer que nós não deixamos de ser a Igreja deixado por Cristo através dos seus apóstolos, porque os apóstolos que conheceram, encontraram Jesus Cristo diretamente, eles foram quem transmitiu Cristo à sua Igreja, quem ensinou Cristo à sua Igreja e também Igreja como armazém da Palavra de Cristo. Então, os apóstolos são os fundadores ou são as pedras importantes da Igreja, porque eles foram aqueles que encontraram com Cristo e eles escreveram muitas coisas através de Cristo e deixou tudo isto na Igreja. Então, a Igreja é una, é santa, é católica e apostólica. Somos todos nós.